Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você também que está assistindo a gente da TV UFMA, lá no Maranhão, São Luís e região. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas também ao nosso programa. Hoje, terça-feira, dia de entender as perspectivas do mercado financeiro para os nossos principais dados macroeconômicos. Então, a gente vai falar aí do relatório Focus. Vamos falar também da polêmica aí que tem tomado bastante os noticiários e os veículos hegemônicos de comunicação. Vamos falar do tal risco fiscal aventado aí por esses analistas de mercado e também por esses veículos e entender as repercussões disso também nessa última semana, depois que a gente teve a revisão das metas lá na LDO. Mas temos outros assuntos bem importantes para falar. Vamos falar da Argentina, então a gente vai ver aí qual foi o custo desse superávit que também está sendo bastante divulgado lá na Argentina. E temos aí também os PMIs europeus, os índices de gerente de compras que saíram nessa manhã e acabaram movimentando um pouquinho a abertura. Mas antes disso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Bom dia também a todo mundo aí de São Luís do Maranhão, pela TV UFMA. Vamos falar hoje do Focus aí, que o mercado aí azedou em relação à taxa Selic. Vamos explicar o porquê que está acontecendo isso, né? Parte Estados Unidos, parte o nosso querido primo do fantasma do comunismo, o chamado risco fiscal, que está tomando os noticiários aí. Os analistas estão inventando aí que existe o risco fiscal aí de um lado, de outro. Então vamos deixar isso bem claro aí. Vamos falar, inclusive, qual que é a importância de você ter um superávit. A Argentina vai ser um belo exemplo aí para a gente mostrar que custo que você teve o superávit na Argentina, né? Mas tem muito assunto hoje para a gente falar, então já vamos tratar logo da agenda do dia, né, Débora? Que até a agenda hoje está mais recheada, né? Então, o que o nosso telespectador pode esperar para o dia de hoje? Uma agenda bem recheada e recheada de índices dos gerentes de compras, porque na Europa saíram aí os PMIs preliminares de abril. Então, a gente está falando aí de PMIs ainda, a primeira leitura ou a prévia para abril na Alemanha e no Reino Unido. A gente teve na zona do euro também, na França. Então, de uma forma geral, lá na Europa, foram divulgados os PMIs compostos, né, dos países industriais e de serviços de vários países europeus. Ontem saiu do Japão também. Então, a gente tem essa prévia, né, do índice dos gerentes de compras, que é um termômetro ali da atividade econômica e dos setores. Às 10h45, vai sair o PMI dos Estados Unidos, um dado que também é bastante aguardado, também preliminar de abril. E hoje, aqui no Brasil, antes da abertura, a gente começou o nosso início de temporada de balanços corporativos com o balanço da Uzi Minas. Então, ele foi o primeiro aí a ser divulgado entre os balanços, os fechamentos, resultados aqui das nossas empresas no primeiro tri. Então, vamos seguir aqui, porque a gente tem mais agenda aí para vocês, boa parte eu já adiantei, que são realmente aí os índices dos gerentes de compras. Hoje, dirigentes e membros do Banco Central Europeu falam em eventos, então a gente continua tendo essa centralidade mais fora ali dos Estados Unidos, porque os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, estão naquele período de silêncio que antecede a decisão de política monetária que acontece no próximo dia 1º de março. Então, a gente vai ver a ausência dos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos na agenda, mas a gente tem outros dirigentes aí falando. Temos também no Banco da Inglaterra o economista-chefe participando de um discurso em Londres. E, sim, seguindo aí a nossa agenda, já adiantei também que a gente tem PMI dos Estados Unidos, até se puderem mudar aí para a nossa audiência acompanhar. Perfeito. O relatório Focus, que a gente já falou que vamos discutir aí com vocês, então a gente tem o relatório Focus hoje atualizando as expectativas do mercado para os principais indicadores. Temos o Departamento do Comércio divulgando ali nos Estados Unidos vendas de moradias novas em março. E hoje alguns saem depois do fechamento, alguns também balanços aguardados lá nos Estados Unidos, da Tesla, que caiu bastante aí nos últimos dias. Esse balanço está sendo muito aguardado, e também da Visa. Tá? Então, hoje um dia bastante voltado para o noticiário corporativo e para os PMIs de uma forma geral. Isso na parte de indicadores, porque a gente tem outros aí pontos movimentando o mercado e a gente vai contar daqui a pouquinho para vocês. Então já vamos para a abertura de mercado, aquela notícia que a gente sempre fala aí, né?
que você tenha então a divulgação da Tesla, o nosso Kiko dos foguetes aí sendo divulgado hoje, né? Vamos ver o que deu. Mas a gente tem os PMIs, que é o mais importante aí do dia, né? Então fala pra gente, a gente até preparou uma arte aí para mostrar, né? Antes de a gente entrar na asa de fato, né? Vamos mostrar o que aconteceu com os PMIs aí, quais foram as decepções, quais que foram as surpresas. Vamos lá, Débora. Hoje a gente teve, né, a divulgação bem cedinho, então, dos PMIs da zona do euro e países europeus. Então, a gente tem ali essa primeira visão de como deve ser o mês de abril para os setores de serviços, para os setores industriais dos países e também de uma forma composta e olhando para a atividade econômica como um todo. E o desempenho dos PMIs, né, dos índices dos gerentes de compras, PMI é só o apelido, né, é a nossa abreviação de índice dos gerentes de compra em inglês, a gente teve um resultado, um desempenho misto. Tá? Então, enquanto o PMI industrial, por exemplo, da zona do euro, conseguiu até ficar dentro da projeção e conseguiu subir em relação ali ao mês passado, né? Então a gente está vendo sempre a coluna do mês passado, a coluna verdinha, para quem está assistindo, é o PMI atual, e a do meio seria a projeção aí do mercado, dos analistas de mercado para esse dado. Então a gente teve uma recuperação do setor industrial na zona do euro, mas lembrando aqui, um ponto que eu sempre gosto de chamar a atenção, é que a gente tem aí uma métrica de 50 pontos, então se a gente tem ali esse índice acima dos 50 pontos, a gente vê que temos aí uma expansão daquela atividade econômica ou daquele setor. Se está abaixo dos 50 pontos, a gente tem uma retração daquele setor ou da atividade econômica, e isso pode, né, tanto a retração quanto a expansão, pode estar mais acelerada, como também pode estar ali desacelerando. Então, o que a gente vê aqui? Na zona do euro, o PMI ainda está, né, no caso industrial, abaixo dos 50 pontos, mostrando que a indústria da zona do euro como um todo está encolhendo, mas encolhendo ali, né, até numa velocidade maior do que estava no mês passado. Até corrigindo aqui, é 46,5, ficou abaixo da projeção o PMI industrial, mostrando que a gente tem esse encolhimento ainda da zona do euro. O mesmo foi visto no PMI industrial da Alemanha. Não exatamente a mesma figura, mas o PMI da Alemanha ficou abaixo do esperado também, mas se distanciou menos ali do patamar de 50. Então, a gente teve uma contração, mas uma contração menos acelerada. A gente sai de um patamar de 41,9 para 42,2. Um patamar ainda bem baixo, né, se a gente for pensar em expansão da indústria alemã, que vem sentindo bastante, vem sofrendo bastante aí para recuperar. E a gente vê ainda, apesar da breve recuperação aí dessa primeira leitura do PMI alemão, uma recuperação, né, marginal praticamente, mas ainda bem distante do patamar de 50. O que puxou bastante aí os PMIs, falando de zona do euro e Alemanha, o que puxou o PMI composto, ou os PMIs compostos das regiões aí da Alemanha, foi justamente os serviços, que mostraram um fôlego melhor nessa primeira leitura de abril. E no Reino Unido, a gente teve um encolhimento do PMI industrial, então a gente sai de um patamar de 50,3 para 48,7, mas o setor de serviços lá também acelerou. Então, a gente vê essa recuperação das economias, de uma forma geral, puxada bastante aí pelo setor de serviços desses países, e o PMI industrial ainda não contribuindo tanto para essa recuperação, apesar de ter mostrado, né, no caso da Alemanha, algum avanço ali, ainda tem bastante chão para ser andado para chegar perto dos 50. E o Reino Unido perdeu o patamar de 50, né? Até era esperado que ficasse próximo ao mês passado, que não tivesse mudança, e a gente vê um encolhimento da indústria no Reino Unido. Então isso mostra a dificuldade que o continente europeu está, numa forma geral, aí, de conseguir caminhar, de conseguir retomar a sua atividade econômica, em um momento que está sendo bem discutido também por lá, o início dos cortes de juros. Então, até tem uma previsão que o início lá comece em junho, e isso pode começar a trazer algum fôlego para o continente europeu de uma forma geral, ainda que vá ali, né, que se tem o corte, ainda vai ter um caminho também para isso ter efeito. Mas a gente já começa a ter essa discussão sendo feita ali com um pouco mais, de uma forma até mais séria, de uma forma já vislumbrando, né, o início desses cortes
para junho. Então esse é o retrato aí do continente europeu, que continua aí com as mesmas dificuldades dos meses anteriores. Vamos falar então agora da Ásia, né, que ela teve resultados positivos, Nova York acabou conseguindo puxar a Ásia, né? Então o que você tem para trazer para a gente em relação à Ásia? Olha, o Hang Seng hoje ele continuou liderando as altas no continente asiático, então a gente teve um dia mais positivo e de recuperação para o continente de uma forma geral. Mas a gente teve algumas exceções e eu vou explicar. O Hang Seng, ele desde ontem está com uma recuperação bastante acelerada. A gente vê esse fôlego sendo trazido para o Hang Seng porque ele caiu bastante nos dias anteriores, nos períodos anteriores, justamente porque ele é uma bolsa, né, um índice de bolsa mais sensível ali à movimentação de juros, mais sensível em cenários de incerteza, por ele ser uma bolsa ali de maior risco. Então, em momentos de incerteza, a gente tem o Hang Seng, ele sofre mais. Então, a gente tem esse resultado que, quando ele cai com mais intensidade, mas ele também tem um potencial de recuperação mais rápido quando as coisas voltam para a normalidade. E é isso que a gente está vendo no Hang Seng. Faz 2 dias aí que o Hang Seng puxa o continente asiático e lidera as altas por lá. A exceção ficou com o Xangai Composto. O Xangai Composto ficou no terreno negativo hoje por um motivo que também está atrapalhando a nossa abertura aqui, que foi o desempenho das commodities. Então, o minério de ferro caiu pelo 2º dia consecutivo, depois de subir mais de uma semana. A gente tem esse ajuste no preço do minério de ferro e do petróleo também, ali com o alívio das tensões no Oriente Médio. Os dois derrubaram ali o Xangai Composto, a gente vai ver na abertura a queda do Xangai Composto no dia de hoje e está limitando também, né, esse desempenho das commodities está limitando também o nosso Ibovespa. Como vocês podem ver aí na coluna, já um spoiler, o índice de commodities, que é o 3º gráfico, está caindo e o Ibovespa também. Tá um comportamento diferente aí do dólar, mas eu explico para vocês daqui a pouquinho na nossa abertura, nosso giro de mercado. Vamos para o Brasilzão, que tem boa notícia, né? A gente teve agora o programa aí, um Desenrola, né? Que na verdade o programa Acredita, que foi lançado ontem aí. Tem a mesma lógica, um pouco do Desenrola, só que tem algumas novidades. E ele é voltado para pequenas e médias empresas. Então, para você que é MEI, para você que é microempreendedor, para você que está no Simples Nacional, essa aí é voltada para você. Então, o que ele vai ter? São 2 partes de programa. Ele vai ter uma parte de alívio em relação às suas dívidas, ou seja, você vai poder renegociar suas dívidas da mesma forma que aconteceu com o Desenrola. Então você vai poder tirar seu nome no negativado também, o nome da sua empresa no negativado, que vai te dar acesso a mais crédito, a mais oportunidades, e além disso também vai gerar também, vai fornecer também uma série de medidas de crédito a partir de bancos públicos para tentar incentivar essas pessoas a investirem, a melhorar seus negócios e tudo mais, né? Então, você vai ter então essas medidas de crédito que vão ser dadas justamente aí para você conseguir aí, tipo, a taxa de juros mais competitivas de mercado, ou seja, vão ser abaixo daquelas taxas de juros que a Débora tanto mostra aqui toda hora, que aquelas taxas abusivas que são impagáveis, né? Então vai ser diferente em relação a isso, vai ser taxas de juros mais competitivas, então taxa de juros subsidiada para essas pessoas. Então, uma ótima notícia aí, a gente viu a importância que o Desenrola teve, aliás, ficou até um pouco abaixo do que deveria ser, muita gente não acabou aderindo ao programa, se tivesse mais gente aderindo ao programa, o resultado ia ser melhor ainda. Mas é uma ótima notícia a gente ter esse Desenrola. Débora, vamos agora ver o nosso querido mercado, o que ele teve aí, porque parece que o mercado teve um fim de semana terrível, né? O mercado aí azedou de vez aí, ele falou aí sobre a questão da Selic pela primeira vez, aí aumentou consideravelmente. Ele tinha dado um pequeno aumentinho na Selic aí na última divulgação, só que aí com as falas do Campos Neto aí, o fantasma do risco fiscal, né, essa invenção aí a brasileira aí que você tem, que acabou tendo. E para variar e para ajudar também, a gente tem aí a política de juros dos Estados Unidos, a gente teve aí tudo isso acontecendo e
e aumentando aí a perspectiva de Selic. Então vamos mostrar agora aqui num quadro aqui para vocês como que está a perspectiva de mercado. Tudo aumentou para o lado bom e para o lado ruim aí, né? Então a gente tem isso, ó. Aumentou o IPCA de 3,71 para 3,73, um aumento marginal, né, em relação a isso. Você tem então também que o PIB, você teve um aumento bem expressivo, a gente está acima de 2% pela primeira vez em muito tempo, então a primeira previsão que supera a barreira dos 2% e deve aumentar ainda mais, deve chegar mais próximo cada vez mais aí dos 2,2%, que é a projeção oficial de diversos bancos e já do Ministério da Fazenda, inclusive. O câmbio aumentou aí de vez e a taxa Selic é a mais importante, ela estava em 9 há 2 semanas atrás, agora tem 9,50 e para o próximo ano que ela estava em 8 e foi para 8,5, agora ela está em 9, ou seja, o mercado comprou realmente a visão de que a gente está sobre riscos fiscais terríveis, que a gente está sobre... que a gente não tem capacidade para abaixar mais ainda a Selic por causa dessa questão desses riscos fiscais aí, mas na verdade é a questão dos Estados Unidos, que essa incerteza vai fazer com que obrigatoriamente a taxa de juros dos Estados Unidos é um piso, né? Então, graças a essas incertezas, a gente tem então que dar uma desacelerada em relação a isso, a nossa queda da taxa Selic. Então, para mim dava para cair mais, mas a gente sabe como funciona, né? É bem ortodoxo essa questão aí, então a gente sabe como funciona, né, Débora? Exatamente. E era algo que já vinha sendo apontado, essa questão da Selic terminal, né? Selic terminal é o termo que é usado aí quando se fala de Selic no fim do ano, tá? Então, traduzindo aqui para vocês, essa expectativa que a Selic do fim do ano de 2024 começasse a acelerar já estava sendo apresentada, inclusive antes de aparecer no Focus. A gente via isso nas curvas de juros futuras e a gente via também na distribuição das frequências das respostas ali do Focus, já uma distribuição maior aí para a Selic 9,5. Então agora a gente vê justamente algo que a gente vem falando há bastante tempo, já há algumas semanas a gente estava falando que isso ia aparecer mais cedo ou mais tarde no relatório Focus e chegou o momento aí da Selic de fim de ano subir para 9,5. E já na esteira desse assunto, né, a gente vai falar aí agora, né, discutindo, já que a gente já está discutindo esse tal de risco fiscal que não sai aí das manchetes. E ontem a gente teve aí 2 participantes falando também sobre isso em um evento. Então a gente teve, por um lado, o Roberto Campos Neto falando que a gente está com pouco espaço fiscal e de um outro lado ali o Tarcísio, né, governador de São Paulo, também falando que o maior problema do Brasil hoje é o risco fiscal e que isso traz ali uma diminuição das oportunidades aqui para o nosso país. E esses discursos, eles começaram a ganhar mais força, começaram a tomar aí uma proporção maior depois que a gente teve a revisão das metas financeiras na LDO de 2025. Então, na semana passada, saíram ali, né, saiu a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e a gente teve uma mudança. Até a gente falou, né, dessa notícia de uma forma positiva aqui no programa na semana passada, porque a gente teve uma mudança das metas fiscais ali para o ano de 2025 e 2026. Então, quando a gente olha o ano de 2025, a meta estipulada lá no arcabouço fiscal, lá no início, era de um superávit de 0,5%. Tá, um superávit aí, fiscal de 0,5%, então entendendo que a gente ia ter uma arrecadação maior que os gastos aqui de uma forma muito simplista, tá, gente? E aí, esse superávit de 0,5% vai na LDO para um déficit zero, então não teria nem déficit nem superávit, a gente ficaria aí no 0 a 0, e como até uma possibilidade de 0,25 para cima e para baixo. No ano de 2026, a meta também foi revisada, de 1% para 0,25%. E é justamente isso que está fazendo um barulho enorme na semana, né? Fez um barulho na semana passada e continua fazendo barulho nesse início de semana. Então, a gente vê, né, o mercado reagindo de uma forma bem exagerada em relação a isso. Então, não é que nem estamos falando aqui que a gente vai ter déficit nas contas, não é nem isso, a gente está falando que vai diminuir o superávit em 2025 e em 2026. E o mercado já ficou bastante contrariado com essa notícia e voltou a falar de risco fiscal, que a gente sempre brinca aqui, né, que é o primo do fantasma do comunismo, porque é algo até usado quando não se tem o que falar, né, quando precisa ali de algo para justificar algum aumento
de juros, por exemplo, volta a se falar em risco fiscal. E o Roberto Campos Neto falou justamente isso no evento que participou ontem, falou que justamente porque a gente está com um maior risco, né, olhando para as contas públicas do Brasil, o nosso prêmio por esse risco, que seria a taxa de juros, então o prêmio para você correr o risco teria que ser maior. E a gente vê também o Tarcísio defendendo a mesma linha aqui, já mirando uma conversa vamos pensar assim, de uma forma também muito simplista, mercado financeiro. E a gente vê essa pressão também, né? O relatório Focus, ele é uma forma do mercado mostrar ali as suas vontades e tentar se fazer ouvido. E aí a gente vê já essa pressão também aparecendo no relatório Focus, mostrando que justamente a notícia da LDO desagradou bastante. E aí eu peguei um gráfico da Bloomberg, né, e aí a gente vê Bloomberg Linha aqui, tá? Então a Bloomberg América Latina, a gente vê a mudança da curva de juros a gente vê a mudança da curva de juros do comecinho de março para agora, tá? Então o que aconteceu? Quando a gente fala que a curva de juros abre, é justamente disso que a gente está falando. Tá vendo que abre a boca como se fosse um jacaré aí? É justamente porque o mercado começou a precificar em todos os vencimentos uma taxa de juros mais alta. Então a gente vê isso como um reflexo principalmente do exterior. Então a gente tem incerteza no Oriente Médio, a gente tem incerteza em relação à taxa de juros dos Estados Unidos e o mercado torcendo o nariz aí para essa notícia da LDO. Só que as incertezas do Oriente Médio e as incertezas dos Estados Unidos têm um peso muito grande nessa mudança das taxas de juros, mas o mercado está se apegando bastante nessa questão aí de risco fiscal, como se isso fosse algo palpável que tivesse no horizonte, o que não está. Mas está usando também como desculpa para essa abertura dos juros, quando a gente tem outros fatores externos pesando muito mais. Então, eu quis trazer esse gráfico para vocês entenderem por que eu falo dos juros futuros toda manhã e para a gente entender também que esse risco fiscal está muito longe de acontecer, mas vira aí quase que uma justificativa coringa para que o mercado aí consiga pressionar a taxa de juros e justificar algumas ações. Débora, vamos ter que cortar a Argentina hoje aí, que a gente já está acabando o nosso tempo, mas 3 minutinhos para a gente começar a fazer a nossa abertura de mercado, então? Não vamos ficar devendo a Argentina para vocês, até porque ela tem bastante a ver com o nosso assunto aí de déficit e superávit, então amanhã a gente traz para vocês aí, não vamos para o desenrola, tá? Vamos cumprir nossa dívida. Então vamos lá, o que está acontecendo hoje no mercado? A gente tem a nossa bolsa caindo, depois de 2 respiros, né, a gente teve 2 dias de alta, na verdade 3, considerando sexta-feira, então a gente teve 3 dias aí de alta na nossa bolsa e agora a nossa bolsa vai para o terreno negativo. Então a gente vê a nossa bolsa caindo 0,5%, na contramão de Nova York, que sobe aí até com um fôlego grande, né, consegue uma alta bastante grande aí, se a gente olha a Nasdaq subindo mais de 1% pelo segundo dia, ontem subiu em 11%, e o S&P também repetindo o movimento de ontem, então as bolsas em Nova York de uma forma bem positiva, isso porque a gente tem o recuo das treasuries de 10 anos e nos outros vencimentos também, algo que a gente está vendo desde a abertura, antes da abertura também, desde o pré-mercado. A gente está vendo aí os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos caindo. E eles caem até com uma força maior, hoje levando a taxa de juros aí de 10 anos para 4,57. Lembrando que ficou acima de 4,60 por um bom tempo. Isso traz ali um maior apetite pelo risco, diminui a aversão ao risco e acaba aí favorecendo principalmente a Nasdaq, que tem uma bolsa intensiva em tecnologia e tem essa maior sensibilidade ao movimento de juros. E por lá a gente também está esperando os resultados ali de 4 das 7 maiores empresas de tecnologia. Então isso também ganha um peso grande nessa semana e o mercado está aí mais positivo em Nova York. Mas aqui no Brasil não. E eu expliquei quando eu falei do Xangai Composto. O Xangai Composto caiu 0,73 nessa manhã, foi também na contramão da Ásia, e o Xangai Composto caiu justamente por conta do preço das commodities, as empresas ligadas às commodities lá puxaram o índice para baixo, e a gente vê isso acontecendo também em parte no Ibovespa, porque a gente tem um peso grande de mineração e siderurgia na nossa bolsa, e o preço do minério de ferro caiu pelo segundo dia consecutivo. Então a gente tem aí esse retrato do Ibovespa aí, caindo nessa manhã. O petróleo Brent está oscilando entre perdas e ganhos. Ele estava
positivo até agora há pouquinho, agora zerou a perda. Então ele está nesse movimento bastante volátil hoje, mas na maior parte da manhã ele ficou no terreno negativo. Então isso também tira um pouco de fôlego ali das ações ligadas a petróleo. Então commodities de uma forma geral podem limitar, né, o Ibovespa hoje, enquanto a gente tem as treasuries, né, que podem ali aumentar o nosso... A gente pode aumentar o... Desculpa, gente, eu perdi tudo aqui porque a fada da consciência falou no meu ouvido, mas vou voltar aqui. A gente pode ter, né, esse apetite pelo risco retomado justamente pela queda das treasuries de 10 anos. Já o DI futuro a gente pode ver aí de uma forma que também está limitando o nosso Ibovespa. E esse DI futuro está subindo na contramão de Nova York também, porque a gente tem as treasuries caindo lá, mas os juros futuros subindo aqui, justamente porque a gente tem esse movimento que o mercado está pressionando de risco fiscal ali, no que a gente está falando, né, essa precificação desse risco maior que não existe, mas que está pressionando as curvas de juros e acaba aí levando as nossas taxas de juros futuras para cima. Então a gente vê um motivo mais doméstico agora, apontando aí, né, aumentando os juros futuros nessa manhã. Será que dá tempo da gente voltar na Argentina, só para passar por cima para a nossa audiência? Pode falar da Argentina se quiser. E vamos lá falar então, né, que a gente tem a notícia da Argentina. Vamos cumprir a dívida, né, em tempo real. E você teve aí esse superávit aí com a roxa aí do Milei, né? Você conseguiu ter esse superávit, primeiro superávit em muito tempo que o Milei colocou. Aí a gente coloca aí agora um gráfico para explicar justamente o que aconteceu aí para o Milei conseguir superar. A primeira coisa, que esse superávit foi resultado aí de um corte de série de gastos públicos, do funcionalismo, dívida com estados e municípios. Ele simplesmente fechou a torneira e ninguém mais agora tem dinheiro na Argentina. Você não tem consumo, a Argentina não consegue, as pessoas da Argentina não conseguem consumir mais nada e tudo mais, né? Aí o que a gente tem também ao mesmo tempo que você cortou esses gastos e você está tendo uma inflação gigantesca na Argentina. Então ele conseguiu esse superávit graças a imposto inflacionário. Então você tem esse imposto inflacionário aí que está ocorrendo. Então esses 300 mil dólares que eles conseguiram de superávit, você tem aí justamente por causa que você conseguiu esse imposto inflacionário. Mas olha aí, o que resultou aí nisso? A gente está falando tanto de risco fiscal. A Argentina parece aí, né, pelo que está sendo noticiado, não tem mais risco fiscal. Mas olha aí o resultado disso, a queda de 45% no consumo de eletrodomésticos, 32% na queda de consumo na construção civil, cimento 30%, queda no consumo de carros 0 quilômetros 30%, vestuário, roupa, coisa básica, 30%, ó. Você pega supermercados, menos 12%, farmácia, comprar remédio, menos 13%, medicamentos, menos 5%. Então é isso que aconteceu. O argentino não consegue comprar mais nada, está numa situação aí que aumentou bastante a extrema pobreza da Argentina, deve cair por volta de 3% o PIB, segundo estimativas do Banco Mundial, o PIB da Argentina, mas eles conseguiram superávit. Então, para o banco, né, a tarja fica bonitinha aí quando a gente tem essa tarja para o banco e todo mundo fica feliz. Aí está falando como se fosse assim um grande feito. Se eu deixar de pagar minha conta de água, de luz, o aluguel de casa, e parar de comer, eu também vou ter um superávit maravilhoso na minha conta no fim do mês. Então é isso que a Argentina fez. Ela não está gastando em nada, está dando calote em tudo e conseguiu aí esse superávit. Então, graças a esse sacrifício que a gente tem esse superávit. Exatamente, esse é o custo, né, lá na Argentina. E a gente tem aqui também defensores assíduos aí dos cortes de gastos como se fosse prioridade zero no Brasil, coisa que não é. A gente fica por aqui. Não, tem uns recadinhos, gente, desculpa. Tem recado aí, gente. Vamos lá, que a gente está procurando agora. Você aí que é empreendedor, que está na correria para fazer o seu negócio dar certo, gente. Olha só, a gente vai investir aqui no ICL no seu negócio. Ó. A gente vai a última semana para você se inscrever, então não perde. A gente tem agora um recado do Edu para vocês. Olá, sou Vinícius. Meu nome é Patrícia, tenho 47 anos. Sou Suara Saripataxó.
Oi pessoal, eu sou o Max, eu vou explicar para vocês sobre o meu projeto. O nosso negócio é oferecer uma tecnologia que recupera o solo. O marketplace de microcrédito com foco em saúde. Trabalhar com cooperativas e incentivar o trabalho das mulheres, principalmente. Para promover o turismo e a geração de emprego e renda da região. Então, gente, olha só, isso aí mesmo, a gente está procurando, então, produtos, empresas aí, startups aí, que vão causar, então, um impacto social. A gente tem propostas de investimentos de até 1,5 milhões aí de reais. Então, esse vai ser o prêmio que vai ser disputado no nosso primeiro reality show aqui que a gente vai fazer no ICL, que vai ser o ICL Tank, né, negociando com gente. Então, você está na luta, no empreendedorismo aí, ó, você não pode perder essa oportunidade, vale muito a pena. Se inscreve até sexta-feira, aí no dia 26 de abril, aqui no link que está aqui embaixo, ó, icltank.com.br, vale muito a pena, gente. Então, ó, se inscreva, seja uma das pessoas a receber investimento aí, concorra aí nesse nosso super produto aí. Com certeza, aí, imperdível, né? Não deixem de se inscrever, está chegando aí a linha final da inscrição, né? Então não deixem aí de se inscrever, colocar aqui o seu projeto para participar aí do ICL Tank. Agora sim, depois dos nossos recados, a gente se despede aqui. Né, vocês ficam agora com o Rolê ICL na sequência, com o William Deluca e o Guga Noblar. Tenho certeza que, apesar do horário, os rolezeiros já estão no chat muito ansiosos. Então, fiquem aí com o Rolê ICL agora. Amanhã a gente está de volta para trazer aí os principais assuntos do dia, o que está mexendo com o bolso, porque essa semana tem indicadores importantes que vão sair. Então, amanhã a gente traz a atualização para vocês. Um beijão, até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. O nosso encontro com a Leida Guevara, filha de Ernesto Che Guevara, contando a biografia do seu pai, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, foi um sucesso estrondoso. As pessoas se emocionaram e se surpreenderam, até com revelações que vão de encontro a tudo que as pessoas achavam, né, saber sobre Che Guevara. Muita gente está pedindo para poder assistir de novo, que é um pouco mais daquela energia que veio junto com o encontro. E várias pessoas que não puderam assistir estão pedindo a chance de poder assistir. A gente resolveu então liberar o replay e liberar também os presentes que no final a gente deu para todo mundo que quis vir fazer parte da comunidade CL, para as pessoas que assistirem o replay. Então, aproveita agora a chance que está acabando até o prazo, é um período pequeno que fica o replay liberado, e assiste a esse encontro maravilhoso. E depois conta pra gente aqui o que vocês acharam. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um abraço e bom encontro!